Eu hoje gostaria de falar de um assunto que me é muito caro. Aliás, com um assunto com o qual eu me encontro envolvido há mais de 40 anos, que é a psicanálise. De um modo geral, ou de uma forma bem resumida, a gente pode definir a psicanálise como um processo custoso e demorado de descoberta pessoal, de envolvimento pessoal com a busca do conhecimento. E isso, naturalmente, é uma condição bastante rara nas pessoas em geral. Se a busca do conhecimento é um processo custoso, a busca do conhecimento sobre si mesmo é ainda mais custoso. Como disse, custoso, trabalhoso, demorado, né? Mas é um processo que obedece a determinados princípios. E, em particular, a psicanálise obedece aos princípios do capitalismo. Mais ou menos isso, né? No ponto de vista pessoal, evidentemente, que consiste em trabalho e realização, esforço e conquista. Claro que, de um modo geral, as pessoas procuram um processo analítico buscando uma espécie de premiação, uma mudança súbita e radical da sua vida, com o consequente desaparecimento de todo sofrimento. Não é à toa que as figuras mais populares na nossa cultura, no plano da ajuda pessoal, são pessoas que são situadas no plano da cura milagrosa. João de Deus não nasceu à toa. E a busca da cura milagrosa, a busca do benefício radical, sem precisar de muito esforço, é uma característica pessoal de toda criança, e toda criança quando se torna mais velha, uma criança de maior idade. O que as pessoas estavam procurando quando saiu em busca de João de Deus? Elas ouviam uma cantoria dizendo que ele fazia aquilo num passe de mágica. A pessoa passava por um determinado corredor, ele olhava a pessoa, fazia um pequeno movimento, diria que um movimento mínimo, mas aquele movimento era dotado de um poder extraordinário de oferecer a cura para
todos os sofrimentos. João de Deus foi alimentado por isso, alimentado por essas expectativas, alimentado por essas crenças. São por crenças dessa ordem, desse tipo, que as pessoas andam atrás, andam em busca. A psicanálise é o inverso disso, porque ela exige da pessoa um trabalho, um esforço, uma continuidade de comprometimento. Não é algo que se realiza num passe de mágica. É uma conversa longa, demorada, que envolve sofrimentos, coisa que no caso do João de Deus não havia. A pessoa saía de casa, andava não sei quantos quilômetros, às vezes 1.000, 2.000, 3.000, mas às vezes 10 quilômetros, e ia em busca da sua cura, do passe que João de Deus daria para que todos os seus problemas e suas dificuldades desaparecessem. Isso é uma maravilha. Nessas condições, nós estamos no paraíso. Quer dizer, alguém que é visto, que é colocado na posição de resolver seus problemas. Ora, que maravilha é isso, né? A pessoa está doente, está preocupado, está sofrendo. A pessoa é em sofrimento. A pessoa em sofrimento que procura a psicanálise tem essas expectativas. Tanto assim que, na maioria das vezes, quem procura ajuda psicanalítica sai comumente decepcionado, né? Eu não recebi a ajuda que eu precisava, eu não recebi a ajuda que eu mereço receber para eliminar os meus problemas e as minhas dificuldades. Então, se o sujeito lá, o grandioso, seja psicanalista, seja curador, não vai resolver meu problema, então, por que é que eu vou procurá-lo? Não, nada disso. Esse negócio de psicanálise é muito trabalhoso. Não. O cara vai lá, fica me falando as coisas, né? Ou então não fala muito, mas e eu não vejo uma modificação radical da minha vida. Como é que é isso? A maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, isso não interessa. O que interessa, repito, é um milagre. Porque no milagre, você obtém 2 benefícios. O primeiro benefício é o benefício propriamente do milagre. E o segundo benefício é o benefício de se achar merecedor do milagre. Ou seja, ele sente alívio e se sente premiado, merecedor do
prêmio recebido. E se ele é merecedor do prêmio recebido, é porque ele tem algum valor. Quer dizer, o sujeito que é premiado recebe o prêmio do prêmio, mas recebe também uma avaliação, como prêmio, uma avaliação positiva de si mesmo. A verdade é que, na grande maioria das pessoas, na maior parte das pessoas, se encontra uma espécie de aquilo que Freud chamava de resistência, que em certos aspectos consiste, claro que a questão da resistência é um fenômeno complexo, mas uma parte importante da resistência se realiza através dessa espécie de demanda do prêmio. Demanda para ser premiado, sem precisar nenhum esforço. Como eu disse, no caso do João de Deus, eu quero detalhar melhor, o sujeito saía de casa, pagava uma passagem, era o esforço que ele fazia. Pagava algumas coisas quando chegava lá, porque o João de Deus também é gente, né? Precisa de um dinheirinho. Tudo bem, ele ficou rico alimentando esse processo de devoção em relação à sua pessoa, em relação à magia dos seus gestos e de suas palavras. Mas a resistência a que eu me refiro é aquela que o sujeito alimenta a ideia de não precisar fazer maiores esforços. Quer dizer, isso sugere que isso seja um modelo copiado da sua própria infância, onde ele chorava e a mãe aparecia com a comida. Ou seja, bastava reclamar para a comida vir na sua boca. Ele só precisava espernear e gritar. Quando fica adulto, a pessoa cria um pouco de juízo. Ele descobre que ele não pode continuar gritando, porque as pessoas em volta não vão lhe oferecer alimento só porque ele grita. Isso acontecia quando era criança. Agora ele está velho demais para repetir os mesmos procedimentos. Então, ele não mais grita. Bom, da boca para fora, né? Mas lá dentro dele, ele está gritando. Ele está num exercício continuado. Me dê, eu quero receber, eu preciso receber e, acima de tudo, eu mereço receber porque sou uma pessoa especial. E vocês não me escutam. Isso termina resultando num sentimento de frustração, de enorme frustração. Porque ele fica gritando dentro dele por ajuda, por pessoas que vêm, que ele vê e que não enxergam. As pessoas não enxergam que ele está gritando dentro dele por ajuda.
Isso é profundamente decepcionante, doloroso, capaz de gerar um sentimento de mágoa interior pelo mundo. Quer dizer, mas como? Eu não recebo nada? Quando eu era criança, bastava eu gritar, chorar, espernear, e alguém vinha e botava comida na minha boca. Agora isso não acontece mais. Olha que coisa mais dolorosa. Claro que tudo isso envolve diferença de uma pessoa para outra. Existem pessoas em que isso está muito presente, gerando um procedimento de passividade. O sujeito não quer se esforçar e fica aguardando a possibilidade de alguém para lhe oferecer um prêmio, um benefício. Ou seja, esse tipo de pessoas são aquelas que não correm atrás, que não buscam oportunidade, né? Que não lutam. Mas lutar por quê? O modelo de funcionamento dessa pessoa é um modelo da expectativa de receber um benefício que será dado, não importa por quem, porque ele se acha inteiramente merecedor, ele não precisa correr atrás. E existem, inclusive, aquelas pessoas que encaram o trabalho como vergonhoso. Porque o trabalho envolve a necessidade do sujeito se adaptar às condições exigidas pelo trabalho. Ele não quer se adaptar, ele quer que o mundo se adapte às suas demandas e não ele se adaptar às demandas, às exigências da natureza e da sociedade. Ele quer progredir, desde que seja sem precisar mover nenhuma palha. E vocês podem crer, existem pessoas que são assim. Algumas radicais, como eu disse, porque esse modelo pode estar tão incrustado dentro da sua vida que ele vive em função disso. Existem, e outra coisa, esse modelo ele não denuncia, ele não promove, porque ele tem vergonha de dizer, ele não ousa dizer que ele espera receber um benefício, um presente das pessoas. Ele não se denuncia, porque a situação é complexa. Além de se encontrar preso a esse modelo é reconhecido por ele como algo vergonhoso, porque ele sabe no exame da realidade que ninguém está disposto a fazer as coisas por ele. Mas ele mesmo assim permanece. Os mais radicais, como eu digo, aquelas pessoas mais perturbadas, com nível de doença mental grave, vivem a vida até o final da vida assim, alimentando essa expectativa de que ela um dia se realize. O mundo é feito de pessoas assim, exatamente assim.
Tem pessoas que se despreendem para a felicidade dela, desse modelo, e vão buscar se esforçar para atingir os seus objetivos. Mas isso nunca desaparece inteiramente dela. Quer dizer, ela tem todo esse conjunto de iniciativa e procedimento, mas mesmo assim existe dentro dela a espreita essa perspectiva mórbida puxando ele para trás. Mas como ele tem uma dinâmica mais saudável, isso não o imobiliza, não chega a imobilizar. Enquanto em outras pessoas intermediárias, são pessoas que sofrem dessa pressão imobilizadora, né? Com uma certa força, com uma certa atração. Em determinados momentos, principalmente depois de um esforço que não se realizou de acordo com o que ele estava esperando, ele se sente frustrado e haverá dentro dele algo que o vá puxar para se estabelecer dentro dessa ordem imobilizadora. Enquanto que outros se situam dentro dessa ordem mobilizadora toda a vida. São incapazes de escapar dela. Vive à mercê dessa condição que o deixa num estado de imobilização quase permanente. Bom, evidentemente que esse assunto não é um assunto fácil de traduzir num pequeno espaço, mas eu penso que ele serve para algumas pessoas que, ao escutar essas palavras, possam se alertar, avisar a si mesmo em que condição ele se encontra. Porque essa é uma condição humana, demasiadamente humana. Quem falou essas palavras chama-se Amaury Oliveira Tavares. Trabalho com psicanálise, a qual tenho dedicado 40 ou quase 50 anos da minha vida, e com psiquiatria. Muito obrigado. Até a próxima.